bocado de coisas para a gente conversar com você. Agora eu quero que você convide os amigos para a moçada chegar aqui com a gente nesse instante, tá? Vou desligar por um pouco aqui os comentários, vou desativar, só para a gente não se distrair, inclusive eu, que às vezes olho para aí e me distraio com alguma coisa que está sendo dita, e esse é um momento no qual minha atenção absoluta está concentrada na palavra e na meditação dela, no que ela pode fazer de poderoso no nosso coração. Poderoso. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, e ela é aquele martelo que esmiuça a rocha, ela é aquela força que despedaça as penhas, ela é esse recurso invisível, mas que tem o poder de esculpir mesmo o coração mais empedrado, de lascar a penha, a rocha mais dura. Ela tem esse poder. E isso aqui na minha boca não é especulação. É a convicção de quem vem assistindo o poder da palavra esbagaçante, que pulveriza rochas e que faz corações de pedra se transformarem em corações de carne, você entendeu? Então vá chamando, tem muita gritaria por aí, muita diversão, muito entretenimento em nome do Evangelho, mas que lá no fundo você tem que ver se alterou o coração, se mudou a mente, se te deu paz, se colocou você com o poder do autocontrole, do domínio próprio, da pacificação, se tirou o medo de morrer. Não se trata apenas de te dar uma motivaçãozinha para a vida, como se fosse um embalo de coach. Não, eu estou falando é que primeiro ela tira o medo de morrer, instala em você um poder de ousadia, uma ousadia. É só quando você ganha a ousadia daqueles que perderam o medo de morrer, é que você se torna apto para viver. É só quando você ganha a ousadia que decorre da perda do medo de morrer, porque ele foi conquistado pela certeza da vida eterna e da glória de Deus, é que você ganha essa coragem de viver e de enfrentar qualquer coisa, e saber que você sai de qualquer coisa, não importa o que seja, você aprende a viver contente. Porque você aprende que você pode tudo, você pode até vencer a morte naquele que te fortalece. Quando você ganha essa convicção, o resto, desculpem, é barbada. Quando essa convicção vem, com ela a esperança da glória de Deus e a habitação do poder do Espírito Santo no seu coração, você atravessa o Mar Vermelho a pé enxuto, meu irmão. É assim que isso vai se operando, crescendo, se multiplicando na gente, e ativa o coração na fé para que você seja capaz de enfrentar qualquer coisa. Esse é o significado da história inteira, ganhar o poder de enfrentar qualquer coisa. Qualquer coisa. Qualquer coisa, você entendeu? Não é brincadeira, não é logorreia, não é falastrice, não é exagero, não é papo de sedução religiosa. É verdade. Olha aqui bem para minha cara, eu não estou brincando disso com ninguém.
faz 47 anos, que eu sei que é assim. Eu sei que é assim. Acontece e você aprende a viver em toda e qualquer circunstância. Você ganha a coragem de encarar. Mas a primeira coisa que tem que se instalar em você é a vitória sobre o medo da morte. A segunda é que a vitória sobre o medo da morte tem que trazer a você a alegria da vida eterna. E a alegria da vida eterna tem que encher você da esperança certa da glória de Deus em qualquer dia da vida, nos ensolarados e nos enchumbados. E a outra coisa que precisa acontecer é que, com base nisso, você se encha de perseverança, você ganha experiência, e a experiência te faça forte, e a experiência te amadureça, e a experiência te dê perseverança, e a insistência forte e vitoriosa na perseverança te traga esperança. E a esperança, eu estou citando Romanos 5, de 1 a 6, e a esperança te dê certeza, tire a dúvida, arranque a confusão duvidosa do seu coração e encha você do Espírito Santo, que não confunde, é o que Paulo diz. A esperança vai encher você do Espírito Santo que nos foi outorgado, e você vai andar sem desconfiança, seguro e certo, sem medo, sem nada que lhe confunda a alma e o coração. Aí então é que você vai aprender o significado verdadeiro do Evangelho, que não é uma doutrina para a gente decorar em escola dominical e repetir para os outros. Não, o Evangelho é uma experiência que qualifica a minha vida, que me melhora, que me fortalece, que me enrijece, que me enche de perseverança, que me dá poder, que me tira o medo, que afirma o fato de que eu sou vitorioso em Cristo, porque nada pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nada. Vou ter medo de quê? Nada também tem o poder de me acusar. Paulo diz em Romanos 8 que aquele que iria me acusar já foi vencido, e o que poderia me acusar decidiu advogar minha causa. Eu não temerei nada que me possa fazer o mortal e nem que me possam fazer os imortais, nem os deuses, nem os principados, nem as potestades, nem ETs, nem extraterrestres, nem qualquer outra criatura, nem dimensão nenhuma pode me separar desse amor de Deus que está em Cristo Jesus, em meu favor. Aí, quando isso é verdade, quando não é só um versículo que a gente decora e grita num culto, especialmente, para todo mundo dizer aleluia, e você volta para casa apavorado, quando não é só uma tentativa de se convencer, mas se transforma no conteúdo, na base, na rocha da sua fé, quando não é mais alguma coisa que você magicamente cita para espantar assombrações, mas passa a ser uma convicção de alegria com a qual você vive desassombradamente no mundo, perdoado, justificado, validado e garantido em todas as dimensões e instâncias contra qualquer poder, de qualquer nível, de qualquer camada. Pode vir o que vier,
Eu sou mais do que vencedor. Eu não estou pensando em nada. Jesus tira o medo de tudo. Te dá coragem para enfrentar qualquer que seja o exército. Ainda que um exército se acampe contra ti, não se atemorizará o teu coração. Que coisa poderosa. Se tivesse um golpe aqui, militar, eu ia ser um dos primeiros a serem apanhados. Eu moro aqui do lado. Estou dizendo coisas sobre a liberdade e a inegociabilidade dela há tantos anos. Eu iria ser um cara a ser levado, mas eu quero dizer para você e para o mundo inteiro que ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. Porque eu sei em quem tenho crido. Sei também que Ele é poderoso para guardar o meu depósito. Sei que eu não posso ser roubado. Sei que o meu tesouro não será arrancado por ninguém. Sei que o que de mais estranho os homens possam me fazer é me matar. E morrer é moleza. Eles não têm nenhum poder de me envergar em nenhuma direção, de me mudar. Firme está o meu coração, ó Deus. Firme está. Estou plantado nessa rocha eterna. Isso aqui é segurança. Quanto é que você acha que vale essa convicção? Essa paz? Essa paz. Ontem eu estava pensando, eu não quero pegar Covid porque eu não posso. Eu tenho uma chance enorme de morrer. Mas porventura eu pegar Covid-19, pode ter certeza que quem pegou foi um homem sem medo. Se eu tiver que ser levado e você ouvir dizer que o Caio está entubado, eu estou entubado lá, comatoso, mas eu entrei nisso sem pavor, sem pânico. Me despeço do meu último olhar, e se eu não voltar para o meu último olhar, eu entrei na glória eterna para o meu olhar sem fim. Se eu voltar para cá, eu só vou dizer oi, foi tudo bem, está tudo em paz. Quanto você acha que custa isso, essa convicção, essa pacificação, essa certeza, essa serenidade, essa tranquilidade de ser? Quanto é que você acha que vale isso? É isso que o Evangelho oferece. E oferece para quem é humilde, manso de coração, para quem crer, para quem se entregar, realiza esse poder extraordinário. E eu não iria começar dizendo isso, eu só comecei, não consegui parar até agora. Eu espero que haja muita gente precisando ouvir o que eu estou dizendo, para sair do buraco, da agonia, do abismo do medo, dessa tranqueira de angústias que destroem a sua vida, a sua capacidade de andar sereno. O medo produz tormento. O medo produz tormento. O medo produz tormento. Uma pessoa que vive com o latejamento do medo vive em estado de tormento ininterrupto. Mas o amor, a confiança, o amor que eu digo não é um amorzinho romântico. A vida é bela, não, isso é bobagem. Eu estou falando da certeza do amor de Deus por mim e de que eu sou um ser do amor e existo sob o signo do amor, sob a marca do amor, sob a validação do amor de Deus.
Porque Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo Jesus ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Eu vivo sob o signo e a garantia e a validação inapagáveis desse amor, você entendeu? É esse amor que confia no amor de Deus que lança fora o medo, que lança fora o tormento, que te faz pensar positivamente, que te dá bom ânimo, não importa quais sejam as más notícias. Eu passei a vida sendo treinado para lidar com más notícias de maneira positiva. Aprendi primeiro com meu pai, depois com o Evangelho. Eu nunca vi o meu pai se apavorar de uma má notícia. Nunca, nenhuma delas. Nem a mais dramática. Quando o Dr. Klinger chegou a ele dizendo: Caio, é preciso ser forte. E ele disse: por que, Klinger? Algum dos meus filhos morreu? E o Dr. Klinger disse: sim, o seu filho Luiz acabou de morrer. Ele disse: então está tudo certo. Está tudo em paz. Não fique assim, Klinger. O Klinger começou a perder o equilíbrio emocional e meu pai deu um abraço nele e disse: não fique assim, Klinger. A vida dele já não é um problema, ele está absolutamente solucionado em glória. Quando coisas horríveis aconteceram na nossa casa, que não vale nem contar de tão dramáticas que foram, outros fizeram coisas ruins contra nós, eu nunca o vi abalado, nunca o vi desesperado, eu nunca vi meu pai desesperado. Eu só o vi calmo, pacificado, confiante mesmo diante das piores notícias. Tipo, sua netinha foi estuprada com 13 anos. Nenhum desespero, nenhum ódio, nenhum espírito de vingança. Nada. Qualquer notícia. Seu filho, Caio Fábio, que era uma espécie de Papa Francisco dos evangélicos, durante muitos anos, adulterou com a assessora dele, que o senhor conhece há 12 anos. Ele não disse nada, nem me ligou para saber se era verdade. Entrou no quarto, dobrou os joelhos, levantou do quarto com os olhos limpos e falou: tudo isso vai passar. Ele é um homem de Deus. É uma fase horrenda da vida dele. Mas é só esperar. O poder do Evangelho nele é mais forte do que isso. E vocês todos aqui fiquem em paz e com calma. Falou para dentro da minha casa. E nunca me perguntou nada, só orou. Falava comigo, mas não tinha esse assunto. Ele só queria saber se eu tinha o que comer, o que beber, porque ele sabia que conquanto eu tivesse lidado com milhões de dólares por mês durante anos, eu não tinha nada, nunca tive. Você tem o que comer, meu filho? As crianças têm como serem devidamente mantidas? E eu disse que sim. Ele disse: então qualquer coisa me avise. Quanto ao mais, Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Isso é força, isso é poder. Graças a Deus eu tive esse professor que me mostrou no Evangelho que a vida pode ser assim, não como teoria, mas como prática. Em todas as instâncias. Não há do que andar apavorado quando a gente aprende a confiar. O problema é que pouca gente aprendeu a confiar. É por isso que a gente precisa de tanta mandinga
precisa de tanta igreja que nos garanta a sua cobertura, de tanto pastor, de tanto apóstolo, de tanto sacerdote, de tantos intercessores por nós, de tantos garantidores da nossa boa sorte. É porque a gente não aprendeu ainda, a maioria esmagadora, a ter uma relação pessoal com Jesus e a confiar pela fé, sem emoção, sem sentimento, sem nada, confiar que Ele é fiel, que Ele não me abandonará, mesmo quando eu sou infiel, como diz Paulo, Ele permanece fiel porque não pode negar-se a si mesmo. Sabendo que é da bondade dEle, da longanimidade dEle, da paciência dEle para com o nosso pecado e falta de entendimento, que é essa manifestação de misericórdia longeva em nosso favor, que nos conduz ao arrependimento, porque Ele não quer que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade, da compreensão. E o que você está esperando? Tem gente que ama me ouvir. Eu ouço tudo. Pessoas que me diziam, fala, só fala, porque a tua voz me acalma, me dá paz. Mas não tomam posse nunca daquilo que poderia ser a sua paz. Poderia ser a sua voz. Poderia ser a sua experiência. Mas ela não vai acontecer a não ser pela confiança e pela fé, você entendeu? Ela só nos alcança pela confiança e pela fé. Não é o treino, não é a repetição, não é uma aula todo dia, não é programação mental. Não é. Embora eu creia que existe uma saudável programação ou treinamento mental, eu creio que a boca fala do que está cheio o coração, e creio que o coração fala daquilo que ele quer encher a boca. E creio que o processo se retroalimenta. Eu creio em treino mental em relação ao que pensar, como Paulo ensina aos Filipenses. Eu creio que um coração que não amaldiçoa vai desenvolver um espírito mais iluminado. Eu creio que uma mente que não explode na hora da raiva, da zanga ou da frustração em palavrões e palavrões e palavrões, cada vez mais carregados de um direito próprio, cheio de hostilidade. Eu creio que um coração que fica livre disso ou não pratica isso, interpreta melhor a vida. Eu creio que uma pessoa que não esconde e não evita e não foge da constatação acerca do seu coitadismo, da sua autopiedade, da sua autovitimização e da sua capacidade enorme de transferir para os outros a sua frustração, a pessoa que não seja assim, vai ser infinitamente mais produtiva na vida. Essas pessoas não produzem quase nada, elas só produzem lamúria em cima das suas frustrações, baseadas naquilo que elas não produzem. Eu creio que uma mente cheia de bom ânimo, ao invés de ver um fantasma, reconhece o Filho do Homem andando por sobre as águas. Eu creio que uma atitude mental positiva tem a força maior do que de centenas e milhares de seres humanos à nossa volta e negativamente. Foi por isso que a vida inteira, se eu não pudesse ter companhias positivas e cheias de bom ânimo, eu preferia sair só. E até hoje,
para ter alguém andando do meu lado, dizendo que não vai dar certo, transferindo culpas, responsabilidades, ou cheio de autopiedade, eu deixo, eu largo. Eu vou sozinho, a minha companhia positiva é uma multidão em vitória. Eu creio nisso, mas eu não cultuo isso. Eu sei que isso ajuda, mas sei que isso não resolve. Isso é um bom treino, mas o que resolve está para além disso. Porque esse é um treino bom para a gente lidar com tolices do cotidiano. Bateram no meu carro, perdi um anel que eu gosto tanto, que foi a minha esposa que me deu quando eu fiz 50 anos. Vai me dar uma dor, mas vai passar. Porque eu não vivo disso. O anel que ela me deu tem nisso um símbolo, mas o verdadeiro anel é invisível. E esse ninguém pode roubar de mim, nem eu posso perder. E se eu achar que foi roubado, sinceramente eu não vou correr atrás de ladrão nenhum por causa de coisa alguma, nem vou ficar especulando quem possa ter sido. Eu sigo, mando fazer outro. É melhor do que ficar tentando achar ladrões culpados ou falando a respeito do assunto ininterruptamente. Eu não sei isso. Eu sei, todavia, que esse pensamento, essa programação positiva de linguagem que muita gente pratica, ela é útil até um determinado limite, até alguém chegar e dizer teu filho morreu, aí pronto. Aí a PLN encontrou o seu limite. E eu tenho visto especialistas nisso saírem num desespero indizível. Teu marido morreu. Ou teu marido está te traindo. Pronto, a programação neurolinguística vai às favas. E o ódio vem, e a raiva. Para encarar isso mesmo, você precisa mais do que esses treinos ou esses condicionamentos humanos. Você precisa viver pela fé. E fé, como eu digo, não é catecismo, não é doutrininha, não é a repetição do que todo mundo repete. A fé é teu âmago, é a tua certeza mais intrínseca de que você tem um escudo no peito, tem uma espada na boca espiritual. Você está todo vestido para atravessar o dia mal. Essa é a fé. E permanecer inabalável. Essa é a fé que faz a gente prosseguir. Vem a notícia, o advogado liga, você faliu. Se você tiver só catequeses e essa fé de doutrina, você vai entrar em pânico, em depressão, em desespero, em medo. Mas se você tiver aprendido a fé, que é um vínculo, uma âncora, um laço, um lhame com Jesus, você souber que você está em Cristo e Cristo está em você, e que essa má notícia era apenas uma desinformação que você possuía, mas aquele que te habita já sabia de tudo, e na sua certeza de conluio eterno com ele, você descansa. Você vai vencer, você vai dar a volta. Se não for reerguer isso que quebrou, você vai levantar outra coisa. Eu estou falando isso porque eu não sou leigo de nada disso, eu já apanhei demais de todo lado, já tive tudo que é notícia ruim. Todas as notícias que a maioria das pessoas dizem que se tiverem não vão suportar, eu já tive. E todas as perseguições, e todos os exércitos acampados, e todos os milicianos da hora contra mim, há muito tempo eu não tenho nem paciência de contar. Não foram 10, nem 15, nem 20, nem 30, são centenas de vezes, e coisa pesada.
Olha eu aqui, vê se eu fiquei trêmulo, se eu fiquei com algum tique nervoso, vê se eu desenvolvi à época qualquer somatização destrutiva. Eu podia ter morrido de somatizações pelo que veio já algumas vezes, mas eu tenho a impressão que o Senhor vai me permitir morrer de velho, porque ficar doente qualquer um pode, de qualquer coisa, mas eu venho fazendo com que na minha vida, qualquer que seja o mal físico que me aconteça por causa de vírus, bactérias e outras coisas que naturalmente viriam, ou sequelas da própria existência, mas por causa de medo, de pânico, de raiva, de ódio, de preocupação, de angústia, de temor, de falência, de sobrevivência, de não ter como prosseguir. Graças a Deus, nada disso me habita. Nada disso me habita. Esse é o meu recurso, é o meu tesouro. Se alguém pergunta, o Caio é rico? Eu vivo do pão nosso de cada dia numa casa que não é minha, que eu trato como se minha fosse. Não tenho poupança, não tenho um tostão em lugar nenhum e sou rico de confiança. Literalmente, o Senhor é o meu pastor. Não é poesia na minha boca, o Senhor é o meu pastor. E nada me faltará, nada me tem faltado, nunca me faltou, nunca faltará, pela misericórdia de Deus, nem para mim, nem para minha casa, porque o Senhor é o meu pastor. Quem quer que viva comigo sabe que não tem nenhuma palavra de tentativa de dizer o que não seja verdade. Anjos e demônios sabem que o Senhor é o meu pastor e que nada me faltará. E que no meio das circunstâncias mais difíceis Ele me tem dado descanso, refrigério, tem me guiado no meio do caos, tem trazido força para a minha vida atravessar o vale da sombra da morte, sabendo que Ele está comigo, enfrentar adversários, inimigos, maldizentes, blasfemadores, injuriadores, todos os que apareçam sem ai, coitadinho de mim, vocês não estão vendo o que eles estão fazendo? Não. De mim, não. E não é orgulho, é paz. Não é orgulho, é a convicção da tolice dos que fazem isso. E de como eu não tenho tempo a perder com a loucura, com a mediocridade, com a inveja, com a raiva, com o ciúme, com a pequenez de ninguém. Eu tenho mais é que andar adiante, porque bondade e misericórdia me acossam todo dia, dizendo, vai, Caio, vai, vai. A minha torcida organizada é feita de bondade e misericórdia que me seguem todos os dias da minha vida. Então eu vou temer o quê? Quem? Como diz Paulo. O que me pode fazer o mortal? O que me podem fazer os demônios? O que me pode fazer o diabo? O que pode me fazer uma conspiração de anjos, se fosse possível? O que poderiam fazer contra mim, senão nada? Porque eu sei quem me guarda, me justifica, me protege. E eu ia ler um texto aqui, Provérbios 28, e não consegui, mas eu vou ler só para deixar para você. Presta atenção. Provérbios 28, 9. E eu ia ler até aqui adiante, ao verso 14, mas eu vou ficar só nesse verso 9 hoje. Aquele que desvia os seus ouvidos de ouvir o mandamento
de ouvir a palavra da vida, de ouvir o Evangelho. Aquele que desvia, uma deliberação. A pessoa está ouvindo, mas foge, mas corre, mas entope, mas bloqueia, mas se evade. Aquele que desvia os seus ouvidos de ouvir a palavra da verdade, o mandamento da vida, até a sua oração se tornará abominável. Presta atenção nisso. Aquele que desvia o ouvido, está ali. Você está me ouvindo aqui. Tem um monte de gente saindo fora, não quero ouvir. Não é por nada não, o argumento deles é: eu não vou ouvir esse herege, mas eles sabem que esse herege fala a verdade do Evangelho. Isso virou só uma desculpa. Agora fique sabendo o seguinte, é tão deliberado em alguns, eles fogem tanto dessa verdade do Evangelho, é algo que vai se tornando tão hostil dentro deles, vai se tornando tão deliberadamente refratário. Eles vão se tornando aqueles que de antemão, sem ouvir, já fecham os ouvidos e o coração. Que o que se diz a esses, e não tem nada a ver com o mensageiro que fala, mas tem a ver com a palavra que se rejeita. O que se diz a esse é que aquele que endurece o coração e desvia os seus ouvidos de ouvir a palavra que está sendo pronunciada como verdade insofismável de Deus, e o coração dele se fecha, se blinda deliberadamente, até a sua oração será abominável. Até a sua oração. Não adianta orar mais depois que você, tendo conhecimento de todo o Evangelho, fecha o coração para não se comprometer. E olha que o Evangelho é o que eu acabei de anunciar aqui, é só palavra de vida, que pega você no monturo, no lixo, e te faz assentar com os príncipes do povo de Deus, e no porvir, herdeiro da vida eterna. E o cara ainda assim fecha o coração por razões que só existem entre ele e o diabo, de tão inexplicáveis que são. Tem a capacidade de blindar a alma para algo tão sublime, é absolutamente incompreensível. Mas fique sabendo que aquele que assim age com tal deliberação, até a sua oração se torna abominável diante de Deus. Aí você rejeita a palavra, depois vai orar. O quê, cara? Vai pedir o quê? Você não concorda com o Evangelho, não concorda com essa graça, não concorda com todo esse ensino de amor, perdão, justiça, verdade, sinceridade, longanimidade, onde o dogma único, acima de qualquer coisa, é amar. Amar como Jesus disse que eu tenho que amar, fazendo ao outro o bem que eu quero que ele me faça, mesmo que ele seja meu inimigo. O Evangelho demanda de mim a prática do amor. O Evangelho, sem a prática do amor, ainda não foi crido. O Evangelho sem a prática do perdão ainda não foi crido. O Evangelho que não anda em fé é uma aprendizagem religiosa, mas não tem nenhum valor, nenhum significado. Não se transformará em vida, em poder, em coragem, em desassombro, em ousadia, em vitória de Deus na sua vida. Porque o Evangelho é boa nova, ele tem que ser libertação de um lado e tem que ser vitória de outro. De um lado ele quebra grilhões, abre os olhos aos cegos, evangeliza
os pobres, nos tira de cadeias mentais, espirituais e de todos os níveis, nos fortalece na nossa opressão, nos liberta dela, nos anuncia que esse é o ano da graça, do acolhimento, é o tempo da inclusão de Deus, convidando a todos para isso. Esse é o evangelho que liberta. Mas, de um outro lado, esse evangelho que me liberta é o mesmo evangelho que me transforma e que me ensina a andar em vitória. Ele me liberta não para que eu seja aprisionado outra vez, ele me liberta para que eu ande em vitória sempre, pela fé. E essa fé, como eu tenho repetido, não é um código de verdades sistematizadas do Novo Testamento, é a própria verdade crida e encarnada e praticada em nós e por nós todo dia. Eu sou o Evangelho na prática da Boa Nova, pela fé todo dia. Eu me torno um bom Evangelho de Cristo Jesus em tudo que eu faço. Agora, se você não quer nem ouvir, nem tentar, e depois se ajoelha para orar, cara, para com isso. Se você não quer o bem, você vai pedir o quê? Se você não se dispõe a curvar-se diante da verdade do Evangelho, você vai orar pelo quê depois? O livro de Provérbios diz que, nesse caso, até a sua oração se torna abominável, você entendeu? Eu espero que sim. Jesus, por favor, faze essa palavra que simplesmente saiu da minha boca chegar ao coração de cada um dos que estão ouvindo com temor, com tremor, acordando-nos, ativando-nos da nossa letargia, fazendo-nos ouvir. Levanta, ó tu que dormes, desperta-te de entre os mortos, Cristo te iluminará. É o que eu peço que aconteça agora, em nome de Jesus.